Bom, nós estamos no curso de Teologia Intensivo Teológico e nós vamos estudar hoje algumas matérias. Vamos começar, queridos, por Bibliologia. Bibliologia, meu querido Previto Carlos, arruma para mim, pega a pastora lá, só uma pano para passar aqui molhado. Não, porque o apagador aqui não quer sair. Hoje nós estamos estudando Bibliologia, uma das matérias mais importantes dentro da teologia. Tá? Por que Bibliologia é uma matéria importante? Porque se a pessoa diz que é teólogo, mas não conhece como que a Bíblia foi escrita, quando foi escrita, por quantas pessoas a Bíblia foi escrita, quais os materiais que foram usados para escrever a Bíblia, quanto tempo demorou para se escrever a Bíblia. E se a pessoa não tem pelo menos essa noção básica de bibliologia, ele não é ainda um teólogo. Ele ainda não tem nenhuma base teológica. Então, eu acredito que é uma das matérias que tem que ser a base até do novo convertido. Vamos supor, a pessoa aceitou Jesus, tá certo? Entregou a vida para Jesus. O que ele vai ter que fazer a partir de agora? Ler a Bíblia. Não vai ter que ler a Bíblia? Ele vai ter que ler a Bíblia. Tudo bem. Mas como que ele vai saber ler a Bíblia se ele não tiver uma noção básica de até como ler a Bíblia? Porque até para ler a Bíblia você tem que ter noção. Porque tem gente que já falaram para mim: pastor, eu leio a Bíblia todo dia, mas eu não entendo nada do que eu estou lendo. Não é verdade? Não tem gente assim? Que não entende o que está lendo? Qual o motivo? Qual a razão dele não entender o que ele está lendo? O motivo é: ele está lendo a parte errada da Bíblia. Então, para uma pessoa que está começando, eu oriento que ele comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento e não pelo Antigo. Então, quando você for orientar alguém que está começando a ler a Bíblia, nunca oriente ele começar a Bíblia pelo Antigo. Oriente começar pelo Novo. E seguindo a ordem de assunto. Tá? E não a ordem de assunto e não a ordem cronológica. Porque se fosse por ordem cronológica, o leitor teria que começar pelas cartas de Paulo. Mas como é por assunto, que a Bíblia realmente está agrupada, ela está organizada por ordem de assunto, essa pessoa vai ter que começar a ler a Bíblia do Mateus, que fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus. Então ele tem que começar por aí. Porque se ele começar pelo Antigo Testamento, raramente ele vai conhecer o que ele precisa conhecer. Porque basicamente, as pessoas conhecem mais ou menos o que é, por exemplo, criação do mundo. Ele já ouviu falar disso de alguma maneira. Já ouviu falar de Adão e Eva, e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, ele precisa conhecer o Evangelho, a palavra de Deus. Dá uma olhadinha para mim, por favor, no paninho. Está procurando. Então, o que acontece? Bibliologia é um assunto importante. Eu vou esperar parar aqui para a gente escrever aqui algumas coisas importantes. Nós não vamos necessariamente hoje seguir a ordem da apostila. Embora na primeira página aqui, rapaz, foi um negócio que pegou aqui, ó. Tá duro aqui de limpar aqui. Quem vai poder me ajudar aqui? Primeiro Carlinhos, me ajuda aqui, já que hoje você veio para ser meu auxiliar. Vamos Né? Não é com alto não, pastor? Tem algo aí? Não tem. Vai ter que ser assim. E esse
Sem letra por letra. E esse apagado, e esse piloto é de quadro. É de quadro branco, mas não sei porque que ele tá agarrou desse jeito. Ele vai, agarrou mesmo. Agora é porque também tinha que tirar na hora, né? Mas vamos lá, o Carlinhos vai me ajudar. Ela fazendo exercício aqui. Vai fazer exercício? Deixa eu tentar colocar aqui, por exemplo, a Bíblia é dividida em duas partes, né? Bíblia. Tá ruim aqui. É melhor molhar mais ele. Olha lá. Tem que tentar molhar mais ele. Tá bem agarrado mesmo, tá? Passar um pouquinho de detergente. Detergente? Isso, tem detergente lá. Detergente? Um pouquinho, não tá espuma, só pra... Ô, Carlinhos, também tem esponja. Ah, não. Mas tem uma esponjinha lá, vai tirando da esponjinha, vai trazendo. Bíblia. Ela é dividida em duas partes. Né? Isso aqui a gente aprende quando na escola dominical, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Duas partes. Agora, quem sabe aí de cor quantas pessoas, mais ou menos, escreveram tanto o Antigo como o Novo Testamento? Escreveram a Bíblia. Quem sabe? Vai. Aproximadamente 39. Aproximadamente? Então, a gente... Total. a gente... É no Antigo é 39, né? Não, estou falando quantas pessoas escreveram a Bíblia toda. 40. 40. Então, isso é importante, 40 pessoas. Ok. Agora, outra pergunta que você tem que saber na ponta da língua, não pode questionar, não pode nem pensar em... Fala, deixa eu ficar aqui pensando. Quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. 39. Quantos livros tem no Novo? 27. 27. Dá o total de 66 livros. Sem falar da Bíblia de edição católica, que tem 7 livros a mais. Que aí, Bíblia Católica tem 73 livros. 73 livros. Agora, qual o nome desse livro a mais que tem na Bíblia Católica? Quem pode dizer? O nome desse livro, desses livros. Desses 7 livros a mais. Apócrifos. Que quer dizer obscuro, sem inspiração. São os livros que tem lá na Bíblia Católica, que não é usado pelos nossos evangélicos, mas você deveria ter uma curiosidade, pelo menos pequena, né, se não tiver muito, de ler os livros apócrifos. Alguém tem Bíblia Católica em casa aqui? Ninguém? Então, eu tenho, vou pedir o carrinho. Ela foi ver O oficial shop, comprar. Tá. Aí vai sair melhor. É. Pega para mim no meu escritório ali, em cima do arquivo, Sim. uma Bíblia desse tamanho que tem ali, vermelha. Vou mostrar para vocês. Eu tenho mais ou menos umas 3 ou 4 Bíblias católicas. Tá? Então é importante que, mesmo que você não seja católico, porque na verdade a palavra católico ela quer dizer universal, tá? Quando você fala de católico, a palavra é universal. Eu tenho essa Bíblia aqui. Essa aqui é uma das que eu tenho. Foi a edição comemorativa do Papa Bento XVI. Tá vendo aqui? Aqui tem os livros apócrifos. Aí você está me falando, pastor, mas sou um pastor que tem Bíblia católica? Eu sou um estudante, eu sou um teólogo, eu tenho que ter. Você tem que ter uma Bíblia católica em casa. Se você quiser pregar para um católico, você pode pregar na Bíblia católica. Ou não pode? Usar a própria Bíblia dele para você pregar para ele. Mostrar o Evangelho, mostrar o quanto a Bíblia é contra a idolatria, por exemplo, na própria Bíblia católica. Entendeu? Você não é testemunho de Jeová.
Mas você tem Bíblia Testemunho de Jeová? Não tem? Então eu tenho umas 3. Você tem que ter pelo menos tradução do Novo Mundo para compreender a linguagem deles. E dentro da Bíblia Testemunho de Jeová, por exemplo, existem vários versículos que não existem. Foi tirado, abolido. Né? Então, no mínimo você precisa conhecer esses pontos importantes. 40 pessoas, 27 no Antigo, 39 no Antigo, 27 no Novo, 66 livros, 73. Quanto tempo demorou para escrever a Bíblia? Isso só no basicão, tá, gente? Porque, na verdade, a gente não vai dar uma aula aqui profunda em cada matéria. Vamos só pincelar, tá bom? Quanto tempo demorou para se escrever a Bíblia toda, para completar? Alguém? 1.600. 1.600 anos. 1.600. Quer dizer, isso é uma coisa que você precisa estar na ponta da língua. Uma outra coisa. Quem sabe, deixa eu remarcar aqui, quem sabe o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento? O nome dos 5 primeiros livros? Pentateuco. Por que penta? Porque é 5. Porque são 5. Penta vem de 5. Ok? Olha que nós não estamos nos aprofundando, não. Nós estamos no básico. 5. Os nomes deles também, né? Os nomes. O nome. Vai. Quem vai? Quem vai? Vai. Gênesis, Gênesis, Levítico, Levítico, Números. Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Êxodo, Levítico, Números Levítico, e Deuteronômio. Amém? Sequência assim. Sequência. Ok? Agora, vocês sabem quantos livros históricos? Quantos livros históricos? Os livros históricos vão de que livro a que livro? Históricos. Quantos são os livros históricos? Eu não posso falar, não, né? Não, Você está aqui. Vai quando você não está aqui. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Você é louco. Vai. Os livros históricos. Deixa eu lembrar aqui. Lembra aí? Não, mas fala quantos, pelo menos. Primeiro, quantos livros históricos? Livros históricos, para você entender, são os livros que contam a história de Israel. Tá? Conta a história de Israel. E podemos começar. Eu vou te dar Só lembra dica. dos maiores e menores, por aí, soma. Não, É, mas eu não estou falando primeiro, profético, segundo não. Estou falando histórico. Histórico. A Eu história. vou chegar no É, a profético. história é. Primeiro e segundo Samuel, né? Não, meu filho. É. Fala a quantidade que ele Quantidade, quer. eu quero quantidade. E ele tá. Quantidade, Esse eu esqueci. Samuel, Reis, Crônicas, 5. Não, 5 é Pentateuco. Não, 12. Ah, 12! 12 livros. Que vai de quem a quem? O último histórico é qual? Último histórico. Antes de Jó, né? O último histórico. Esther. É só você pensar. O que vem antes de Jó? Esther. Então o último histórico é Esther. Qual é o primeiro histórico? O último histórico é Ruth. Não. Josué. Josué. Primeiro histórico, Josué. Então, primeiro livro histórico, Josué. O último, Ruth. Não. Esther, perdão. Esther. O último, Esther. Quantos dão? 12. Juntando o Pentateuco com 12 históricos, quantos dão? 17. Então você já vai começar a pensar, peraí. Então, de Gênesis até Esther, tem 17 livros históricos. Aliás, são 17 livros em todo. 5 Pentateucos e 12 históricos. Ok? Deu pra entender? Agora, e livros poéticos? Já estou tentando dividir a Bíblia para você poder chegar e memorizar quantos livros tem a Bíblia e você saber começar de Gênesis até Malaquias, você falar um por um. Então vamos lá. Poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó. Hã?
Jó, Salmos, Salmos, Provérbios, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiastes Cantares. e Cantares. Quantos livros são? 5. 5 também. Ok? Ok. Então, 5 históricos, aliás, perdão, poéticos. Cinco poéticos. Ok? Bom, agora vamos tentar recapitular. 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos. Agora já está dando quanto? 22. 22 livros. 22 livros. Então, se você pegar de Gênesis até Cantares, dá 22 livros. Ok? Deu para entender? Agora vamos continuar. Profetas maiores, quantos são? 5 também. Viu como é que está fácil? 5 também. Profetas maiores. 5. Dá para saber quem são os profetas maiores? Vamos lá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 5 profetas maiores. E quantos são os menores? Quantos livros tem os profetas menores? Não. Não, só perguntei. Não. Quantos são os profetas? Vou escrever 12, que dá um total de 17 profetas. Viu? São menor, né? 12 menores e 5 maiores. Total de 17. 17. Ok? 19. Ok. Um total de 17. Eu estou tentando ser bem didático, assim, bem para a gente poder gravar e ganhar tempo. Essa matéria, o teólogo tem que estar na ponta da linha desse negócio aqui. Porque até para você saber o que tem, porque eu já vi gente procurando o livro do Antigo Testamento no Novo. Eu já vi gente. Já vi gente procurando do Novo e do Antigo. E eu já vi pessoas que nem sabem que existia aquele livro na Bíblia. Já viu isso? E eu não sabia que tinha, por exemplo, Filemão na Bíblia. Não é um exemplo? Eu não sabia que existia Amós, Ageu, né? Não sabia. Tem que saber. Entendeu? Então, o estudante de teologia, o básico do básico. Eu estava falando outro dia que tem gente que ele vai para uma faculdade teológica na ideia, na pretensão de achar que numa faculdade ele vai aprender mais do que um curso teológico na igreja. Engano. Eu desafio os teólogos de faculdade a saberem mais do que os teólogos de igreja, que estudam em igreja. Porque os que estudam em igreja têm compromisso primeiramente com Deus, segundo com a palavra de Deus. As faculdades não têm. A maioria dos teólogos não sabem Bíblia. A maioria dos teólogos que estão aí fora, eu tenho uma irmã aqui na igreja, uma obreira, que falou que tem um cliente dela que estuda teologia numa faculdade aí. E ele é ateu, está estudando teologia. Mas qual a intenção dele estudar teologia? Combater o cristão. Saber para combater. Então, na verdade, ele não vai aprender Deus sobre Deus, ele quer aprender para ele. Outra coisa, os professores de faculdades, na sua grande maioria das vezes, não são cristãos. São católicos, são espíritas, budistas. Não são cristãos. Aí você vai lá para estudar teologia com um ateu, por exemplo. Com um bandista. Ou com um bandista. Como é que vai ficar? O que ele vai te passar? Ele vai puxar para o lado dele, não vai? Ele vai puxar para o lado dele. Então, quando você estuda teologia na igreja, é importante. Outra coisa que eu quero falar aqui, abrir um parênteses aqui,
É o curso de teologia que ele pode pesquisar e atrás da sua apostila eu coloquei aqui, se você for ler aí, as leis que amparam os cursos livres de teologia. Está aqui as leis. A primeira pergunta que alguém me faz, a primeira pergunta que me fazem é a seguinte: pastor, o curso aí do senhor é reconhecido pelo MEC? As pessoas não perguntam isso. Pergunta isso. Só que é o seguinte, querido, não existe seminário, né? Você fez lá o IBADES. Eu conheço o IBADES, conheço o pastor Germano, conheço nenhum seminário é reconhecido pelo MEC. A pessoa pega o diploma, ele tem que fazer convalidação do diploma para valer. Porque senão não vale. Para fora, mas vale para dentro da igreja. Então, para que você está estudando teologia? É para você trabalhar lá, você exercer profissão de teólogo lá fora? Não, eu estudei teologia para exercer teologia aqui dentro do mundo cristão, dentro da igreja, dentro do evangelho. Para isso que você estuda teologia. Agora, eu quero trabalhar como teólogo numa escola, numa faculdade. Aí você tem que convalidar o teu certificado. Mas o curso de teologia livre, ele tem o parecer do MEC, o amparo do MEC, não o reconhecimento, mas o amparo, tá? Leia aí atrás da apostila. Para funcionar e para dar certificado para quem quiser, para quem fizer. Então, o nosso certificado é válido para a grande maioria das denominações. É para todas as denominações? Não. Por que não é? Porque um batista não vai aceitar o nosso certificado. Se você quiser ser pastor batista, tem que ser formado lá. Se você quer ser um presbiteriano, pastor presbiteriano, vai ter que ser formado lá. Se você quiser ser um metodista, vai ter que ser formado lá. Você vai estaca zero. Tem que começar do zero. Agora, o nosso diploma vale para a grande maioria das igrejas pentecostais. Assembleia de Deus, por exemplo. Eu já tenho pastores aqui que, para entrar em convenção da Assembleia de Deus, passaram pelo nosso seminário. Estudaram aqui. Entendeu? Então, outras denominações pentecostais servem. Entendeu? Então, você quer lecionar, serve. Você quer ser um pastor independente de uma denominação que não tenha ligação com nenhuma denominação, serve. Então, só para abrir um parênteses aqui nessa aula, tá bom? Para te dar essa informação. Porque quando alguém te perguntar, o teu curso não é reconhecido pelo MEC que você fez? E se não for, não vale. Isso é engano da maioria das pessoas. É válido porque o MEC ampara os cursos livres. Não reconhece. Inclusive, outra coisa é que nas faculdades, a maioria das matérias que nós estudamos no nosso seminário, a maioria... Vou arrumar a caneta para tu. Vê uma caneta ali no meu escritório. A maioria das matérias é tirada. Não vai estudar toda a matéria. Principalmente matéria, por exemplo, seitas e heresias. Vai estudar isso lá não vai. Sabe qual o nome que vão dar para essa matéria? O nome que tem lá? História das religiões. Que na verdade não vai dizer que aquilo está errado. Só vai dizer como fundou, como que nasceu, como que surgiu. Diferente da nossa visão. Nós vamos dizer, olha, tá, tem heresia aqui, tem heresia aqui, tem heresia aqui. Ok? Então, continuando lá. Proféticos, 12, perdão, menores 12, maiores 5. Total 17. Aqui nós temos o Antigo Testamento. Vamos tentar falar agora? Quem pode se arriscar? Desde Gênesis até Malaquias.
Se errar alguns, não tem problema não. Vai, uma Midian. Midian tem nome de tribo de Israel, já pode, né? Sabe tudo. Ah, sei. É. Vai. Gênesis, Gênesis, Êxodo, Êxodo. Ué, Levítico. tá pagando, cara. É. Pastor, acompanha meu raciocínio. Eu Vai, entendo isso. vai, pode falar. Gênesis, Gênesis. Êxodo, Levítico, Números, Hum. Deuteronômio, Zé. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, correto? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Não, acabou. Eu falei os... Sim. Agora tá, agora vai. Continua. Esther, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Faltou algum? Tá certo? Tá certo. Tirando o Jonas, Não, Jonas foi no maior. Falou. Não, Jonas Não, é Jonas menor, eu falou falei Jonas. Jonas. Jonas menor. Falou Jonas, menor. Falei. Falou Jonas. Quem vai fazer... Quem vai? 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 Não, mas vai até onde... Eu não lembro de todos. Mas vai até onde der, vai. Quem pode? Até onde der, missionário. Até onde der. Não vai ficar... Pode ser até onde der. Até o 17, por exemplo. Que lembrar, né, pai? Para poder botar a cabeça funcionar. Ok. Foi aqui que eu comecei a botar a cabeça funcionar. Aqui funcionou. Não foi? Então, para a gente poder É. pensar. Tem que... E aí, essa matemáticazinha é bom que você... Peraí, de 5 em 5, 12, 12, 5 mais 5. E pá. Peraí, é fácil. Você viu? Porque se você falar assim, eu vou decorar os 39 e... Vai ficar difícil. É difícil falar. Mas se você dividir 5, depois fala mais 12, depois fala mais 5, depois fala mais 5, depois fala mais 12, vai dar os 39. Então vamos tentar dividir como é que funciona. Ó, vamos lá. Ó, 5, 12, 5, 12. É isso? Vê onde que é pra pagar? Esse daqui apaga não, né? Então aqui, ó. 5, 12, 5, mais 12. Deu 39. Aí você consegue fazer a matemática. Vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo? Quantos são os evangelhos? Evangelhos. 4. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento tem livro histórico? Tem? Tem? Ou não tem? Tem. Qual é ele? Atos. Atos é um livro histórico. Por que é livro histórico? Porque conta a história da igreja. Nascimento da igreja. Nascimento da igreja, surgimento da igreja. Então é conhecido como um livro também histórico. Ok? Aí depois de Atos vem as epístolas paulinas. Tá? Quantas são? Obrigado, meu querido. Quantas são as epístolas paulinas? Quem sabe quantas cartas Paulo escreveu? Ó, então já tomou. Mateus, Marcos, Lucas, João, 4. Mais Atos, 5. Epístolas paulinas, quantas? Começando Romanos.
epístolas paulinas. Treze. 13 com os 4? 13 com as 2? Não. 4 Evangelho, 1 Atos, 5 com 13 de Paulo, 5 com 13, 18. Então, Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas, ok? Agora, a pergunta que é preciso saber: quais são as epístolas as epístolas pastorais? Quem sabe o nome das epístolas de Paulo que são dirigidas direto para pastores? Timóteo, né? Timóteo, Ajuda aí, missionário. epístola Timóteo, Timóteo, já, Tito, Tito. mais um. Fala. É. Timóteo, Tito, mais uma. Esse eu sei que é mais difícil, mas ninguém lembra desse cara. Pastor, qual o nome dele aí? Quase ninguém lembra o nome desse cara. Filemon? Eu ia falar isso diante do Senhor. Eu ia falar mesmo. Eu tava duro. Será que Filemon? Dirigido a pastor Filemon? É, dirigir sobre Eu ia falar Filemon, mas eu falei, Filemon é o dono do escravo, né? Do Onésimo, né? Isso. Mas é dirigida a pastor. Entendi. E eu ia falar dele. Eu falei assim, agora, será se eu não? Eu falei tudo. Viu? Epístolas pastorais. É por isso que eu sempre falo o seguinte: não achou algo não? Mas, Nossa, tá difícil de tá apagar mesmo. difícil. Não, mas eu paguei. Já pagou. Isso aí não dá pra pagar, não é? Não, Não, isso aí não. por enquanto não. O que eu quero dizer para você? Quando você lê as epístolas pastorais, você tem que ler numa ótica Aquela psicologia, aquela numerologia. É. como se fosse pastor. É o apóstolo Paulo escrevendo para você. Um exemplo. Você tem que se colocar no lugar de um pastor. Você lia assim? Ou lia como se fosse uma carta de Paulo normal? E não pode ler normal. Entendeu? Como é que você lia? Não, eu procuro ver para quem está escrevendo. Para quem está Para quem está escrevendo. direcionado. Porque você tem que se colocar na posição daquele pastor. Sim. Paulo fala assim para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Anuncia isso aos homens e tal. Quer dizer, Paulo está dizendo: ter respeito com os anciões, ter sabedoria com os jovens, ser irrepreensível, cuidado com quando você for repreender um líder, né? For chamar a atenção de um líder, de uma pessoa mais velha que você. Recomendações, né? São recomendações para um pastor. Eu vou te dizer, tem pastor que não lê carta de Paulo direcionada ao pastor. Então como é que eu lido com uma pessoa que pecou, por exemplo, e essa pessoa tem idade para ser meu pai? Um ancião. A pessoa pecou. Ele errou. E ele tem idade para ser meu pai. Como é que eu tenho que repreender ele? Estava na carta de Paulo. Não sai mais do que isso. Dá pra escrever em cima, consegue dar? Então, como é que eu tenho que chamar a atenção desse homem, desse senhor? Como vai proceder? Como é que eu vou proceder com ele? Não é a mesma coisa, irmão, que eu vou falar com um jovem que dá para ser meu filho. Você entendeu como é que é a diferença? Aí entra a psicologia, tá? Psicologia. Ser psicólogo. Porque se eu for repreender uma pessoa com aspereza, com dureza, ser áspero com aquele senhor, como se eu fosse também uma pessoa que nunca errasse, eu tenho que saber lidar com ele. Como é que eu tenho que lidar com as senhoras, com as irmãs mais velhas do que eu?
quem dá para ser minha mãe. Entendeu? Então Paulo estava explicando que o jovem pastor tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Entendeu? E aí vai, se você for ver, você não pode ler epístolas paulinas que é direcionada para a igreja, por exemplo, Romanos. Paulo escreveu para uma igreja de Roma. Coríntios também. Coríntios, outra igreja. Efésios, os Gálatas, né? Para Filipenses, os Tessalonicenses, Colossenses, quer dizer, são igrejas. Ele escreveu para Determinado. igreja, para toda a igreja saber Sim. daquele assunto. Mas ele escreveu alguma coisa que foi só para o pastor. E nós temos o privilégio de termos essa informação hoje. Mas na verdade não foi dirigida para a igreja toda. Aí a pessoa fala assim, eu já li a Bíblia toda. Já li a Bíblia mais de 10 vezes. Tá bom. O que você entendeu? A maioria das pessoas não entendeu nada. Eu vou dizer para você, eu nunca li a Bíblia toda. Eu leio a Bíblia há 33 anos, mas eu nunca li toda. Você leu toda? Eu nunca li a Bíblia toda. Estou falando toda na sequência. Na sequência, entendeu? Né? Sequência de pá. Eu nunca consegui ler a Bíblia assim. Agora eu pergunto, você já leu a Bíblia toda? Já. Eu acho que eu já. Mas não na sequência. Eu leio o Apocalipse, depois eu leio o Gênesis, depois eu leio e vou lendo cada livro de acordo com a minha. Porque eu não leio a Bíblia seguido. Eu leio a Bíblia por assuntos. O assunto abordado. Aí eu leio a Bíblia. Entendeu? Vamos seguir? Epístolas Paulinas 13. Epístolas gerais. Quem sabe quais são as epístolas gerais? E quem escreveu as epístolas gerais? Quem foram os autores das epístolas gerais? Para o Filemão, né? Para o Filemão, Depois foi Hebreus. Né? Hebreus, que o autor é desconhecido até então, mas eu me atrevo e alguns teólogos que foi Paulo. Tá? Se foi Paulo, tem 14. Tá? Se Não foi comprovado. Né? Não foi comprovado. Se foi Paulo, tem 14 epístolas de Paulo. Mas não foi comprovado. E quais são as epístolas gerais? Quem fala? Vamos lá? Começa com Hebreus. Pode começar por Hebreus. Hebreus, Tiago. Tiago. Hebreus, Tiago. Vamos lá? Pedro. 1 Pedro. 1 e 2 Pedro. 1 e 2 Pedro. Judas. Judas. João. 1 e 2 e 3 João. E Apocalipse. Na Apocalipse não é epístola geral. Não, Apocalipse é Revelação. Epístolas gerais. Então vamos lá. Hebreus, Tiago, Pedro 1 e 2 Pedro. 1ª, 2ª, 3º, e 3 João. Deu Quatro. quantas? 6. Hebreus, Tiago, Deu 7, né? Com Tiago, Tem Tiago também. tem Tiago. Então deu 7. Então, epístolas gerais. O que são epístolas gerais? Por que é o nome epístolas gerais? Para todos, né? Porque é para todos. Não foi direcionado para uma igreja, Em geral. assim, endereçada. Não, serve para qualquer igreja. Não foi para A, B. A, B, C. Não foi para igreja tal. Por isso que é epístolas gerais. Serve para qualquer igreja. Deu para entender? Qualquer igreja. Então, esses pormenores é importante. E o último é o livro profético, que é o Apocalipse. Revelação. Então, vamos começar lá do Novo Testamento. Vamos começar lá, de Mateus. Vamos dar nome para essas categorias de livros, ok? Então, vamos lá. Primeira categoria, os 4 primeiros são Evangelho. os evangelhos. Também são chamados de evangélicos
sinóticos. Tá bom? Isso é importante. E se perguntar para você, o que é evangelho sinótico? O que são os evangelhos sinóticos? Aí você, poxa, cara, perdi essa aula, não fui não. Né? Evangelhos sinóticos são os 4 evangelhos. Sinóticos. Porque eles falam de praticamente as mesmas coisas, de forma diferente. Quando você vai achar no mundo, você vai achar no outro. Deixa no outro. Entendeu? Eles falam das mesmas coisas de forma diferente. João tem umas coisas. Só João que Aham. muda bastante Sim. em relação a Mateus, Marcos e Lucas. Mas assim mesmo tem coisas que aconteceu lá que relatam. Então vamos lá. 4 evangelhos que são chamados também de sinóticos. Um histórico, que é o Atos. Epístolas paulinas, que são 13. Dessas 13, 3 são pastorais, ok? Epístolas paulinas, 3 são pastorais. Aí depois vem epístolas gerais, que vai de Hebreus até João, do Epístola de João. Depois vai o último Apocalipse, né? São as epístolas gerais, que é o profético, né? Quem sabe falar o nome desses? Quem sabe falar o nome? O nome de Mateus, o nome dessa categoria, do 4 evangelho, do histórico, da epístola. Vou explicar isso aqui que eu falei. Quem pode falar? Tá falando detalhar? Detalhar. Detalhar. Dá nome para isso. Alguém arrisca? Até chegar em Apocalipse. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João é Evangelho, é isso? Evangelho, Evangelho. Aí Atos. Qual o nome que se dá para Atos? História. História. Isso. Aí Vai. vem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Não precisa nem falar o nome, não. Eu quero saber agora as epístolas paulinas. gerais, né? É. As epístolas Quais são as gerais? epístolas paulinas? 13. 13. São 13. Dessas paulinas, quais são as epístolas pastorais? 3. São 3. Ok? Depois vem epístolas gerais. Aí você memoriza quantas são? 5, 7. 7. E depois, por último, profética. Revelação, Apocalipse. Se você seguir essa ordem, você vai conseguir numerar o nome delas. Que é 8. Gerais é 8. Se for o nome de Deus, dá 8. 6, 7, 8. É 8. Como você vê que eu não posso fazer isso. Ele ficou com o dedinho aí, ó. Não, mas eu vou. Se você deixar ficar porque é 7, mas lá e depois, né? É 8, porque João é 3. João é 3. Não, João é 3, é por causa disso. Então, epístolas Gerais e Hebreus a João, 8. Certo. são 8, são 8. Tá certo. Gerais são Tá 8. vendo? Pedro também é Contando- primeira e segunda. É, por isso. Isso se contar com hebreu, só que a gente não pode contar muito com hebreu, Porque ainda não tem prova porque não tem prova que ele. que foi para Paulo. Epístola. Não, por geral, gerais. E aí, se Não. for que podia contar de Hebreu, pensar de Hebreu, né? Mas aos hebreus Aí, é uma epístola direcionada. Então, aí se contar de Hebreu é 8, É. se contar de Hebreu. Porque não pode contar porque ela não é geral, ela é endereçada. Hebreu não é. Hebreu não pode contar. Não pode ficar com 7, É né? 7 mesmo. É, tirando o Hebreu, né? É, porque hebreu não pode contar como geral, porque hebreus tem um endereço específico. Então não pode ser geral. Sim. Então é 7. Então são 7 7. mesmo. Tá? Ok? Deu para entender? Ok. Então vamos caminhar? Bom, é bom a gente lembrar que a Bíblia não está escrita por ordem cronológica. O que é ordem cronológica? O que é uma ordem cronológica? É quando, se a Bíblia fosse colocada por ordem de escrito, né? Vamos supor, qual livro foi escrito primeiro? Se fosse Sequência.
se fosse sequência de tempo, Jó teria que estar na frente, porque Jó foi o primeiro livro escrito. Ok? Então tem que saber disso. O primeiro livro escrito foi Jó, não foi Gênesis. Agora, por que Gênesis está na frente? Por quê? Porque conta a história da criação. Mas foi o primeiro livro escrito? Não. Quem escreveu Jó? Moisés. Moisés escreveu Jó. Por que Jó está lá quase no final do Antigo Testamento? Ou seja, no meio, né, do Antigo Testamento. Porque Jó, ele, aliás, não foi colocado lá porque não é cronológico, é por ordem de assunto. Por exemplo, quem foi o primeiro escritor do Novo Testamento? Sabe quem foi? O primeiro cara que escreveu o Novo Testamento, quem sabe? Foi Mateus? Não. Não foi Mateus. Por que não foi Mateus? Porque o primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Ele foi o primeiro cara que escreveu a sua primeira epístola. Ninguém se interessava de escrever nada antes de Paulo. Ele foi o primeiro escritor. Essa pouco a gente sabia. O que a pessoa pensa que foi Mateus? Está na frente. Que está na frente. Mas se você for ver na Bíblia de estudo, ele estuda essa Bíblia? Vê para mim, por exemplo, o ano que foi escrito Mateus. Isso aí a gente, é só você ir lá no livro lá no Novo Testamento. O ano que foi escrito Mateus, é de estudo também? Essa aí? Mas tem a data? Eu achava lá atrás, tudo, né? Não, aqui, ó, no Novo Testamento, aqui, bem no Novo Testamento, logo no Mateus. texto. Em Mateus. Você vai ver o ano que foi escrito Mateus. E você vai ver o ano que foi escrito Coríntios, por exemplo. Coríntios foi primeiro. Romanos foi primeiro. E aí? Nossa, aqui não tem Pegar dele tem não. Tem Tem não, um tem tema. não, tem tal, não. Entendeu? Tem não, essa aqui Não, não. essa aqui não é de Tem estudo. não. Eu nem de estudo, não. É a outra minha, eu esqueci, eu confundi a minha aqui, eu fui no acidente do carro lá Essa em Minas. de letra grande. Não, né? essa aqui é do meu pastor. Não é lá, pastor? Você não tem não? É do meu irmão, a Não, minha não, eu essa aqui tenho. é de estudo, mas A é minha outra, que foi acidentada no carro, que eu capotei do carro lá em Minas. Podia trazer minha Bíblia até mais Agora tarde. lembrei. Estava no carro, mas acho que é Não, aquela é comum. Essa do estudo tem Tem. Então vem a data. Vem cá. datado. Datado o ano que foi escrito. Você tem que estar dando essa olhadinha. Por exemplo, Mateus, porque Jesus não foi fazendo milagre, ensinando, e Mateus foi escrevendo. Com certeza. Ele nem sonhava escrever. Sonhava. Porque da ideia é isso, né? A pessoa pensa, e Mateus saía escrevendo tudo que ele fazia. Não escrevia nada. Mesma coisa Lucas, né? E Lucas também não escrevia nada. Quem incentivou Lucas a escrever, por ninguém que pareça, foi Paulo. Foi Paulo. Ele andou, né? Andou com Paulo. E Lucas escreveu para Paulo. Sabia disso? Que Paulo não escrevia muitas vezes com a mão dele mesmo. Quem escrevia para Paulo ele, só falava e ele Lucas só escrevia. falava e Lucas escrevia. Então, na verdade, que isso era uma profissão emanuense. Hoje, Antigamente? hã? Antigamente. isso Antigamente, aquele que escrevia. Emanuense. Emanuense. Manuense. 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 Né? Manuense. É essa a expressão mesmo. Manuense. Era uma profissão, o cara que era contratado chamava especificamente para isso. para escrever o que o pessoal falava. É a mesma coisa hoje livro, né? Tem gente que diz que tem dificuldade de escrever livro. Eu que sou editor de livro, escrevo livro, edito. Escrever livro não é difícil, não. Se você tem uma história, contrata uma pessoa para escrever. Ah, eu não sei escrever, não gosto de escrever. Então chama alguém para escrever e você sai contando. Agora eu pergunto, o livro vai ser de quem? De autoria de quem? De quem escreveu De quem tá ou de falando, quem está falando? De quem está falando. De quem está falando. Quem está escrevendo só está ali para escrever. Você está ali para escrever. E a inspiração é sua. A explicação é minha. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que apesar do homem Inspirado ter pelo escrito. homem. Desse jeito. Viu? Então a gente tem que ter essa diferenciação. Então Paulo não escreveu. Paulo foi o primeiro escritor. Na sua não tem não, né? Não, tem não.
Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Mateus só foi escrever o livro de Mateus. Marcos só foi escrever Marcos, Lucas, 50 anos depois de Cristo. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava lá na glória, 50 anos depois Mateus foi escrever. Olha como é que podia lembrar isso tudo, hein? Detalhe por detalhe, lembrar. Ele foi lembrando, e foi escrever. Por isso que eu acho que livro, ele tem uma importância muito grande. João também, né? João também. Foi na ilha de Páscoa, né? Ilha de Páscoa. O João Não, que escreveu Apocalipse. João escreveu Apocalipse. Ele escreveu na ilha de Páscoa. Agora, o João, o evangelista, escreveu em outra ocasião. Ok? Então, alguma dúvida sobre essa aula? Alguma outra questão para a gente poder ampliar mais esse conhecimento? Ou nós estamos... Pastor, o João Evangelho e o João do Apocalipse é a mesma pessoa, né? Só que, na verdade, a situação que escreveram são diferentes. Sim. Ele escreveu João, não estava no empate. Escreveu Apocalipse, estava no Tá, empate. Entendeu? A diferença, né? Exatamente. Então você tem que saber onde Discernir e separar. separar. Senão você acaba se confundindo. Senão estava confundido. Quando escreveu Evangelho, não estava preso. Sim. Quando escreveu Apocalipse, Estava preso. E a revelação. Deus foi revelar o Espírito Santo, a revelação para ele. Viu? Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Bom, na apostila você vai ter aí, se você for olhar na primeira página, Conteúdo, né? você vai ter mais ou menos todo esse conteúdo que nós falamos aqui. É importante depois você estudar em casa sobre inspiração, canonicidade, tá? Como a Bíblia chegou até nós e vai por aí fora, ok? Vamos dar um intervalo, tomar um café, tomar uma aguinha, dar uma respirada e a gente volta com doutrina de Deus, tá? Tá ok? Alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Tá tranquilo? Então dá para tirar 10 na prova, né? Essa eu não me respondi. Já tá nervosa.